Hoje, a capital nacional dos Estados Unidos da América é Washington, D.C. Escolhida como o local para o Capitólio dos Estados Unidos através do Ato de Residência de 1790, a localização da cidade ao longo do rio Potomac foi selecionada por sua centralidade estratégica entre o norte e o sul e para simbolizar um novo começo para a nova nação. Mas vamos aprender mais sobre isso adiante. A mudança para Washington, D.C. foi concluída em 1800 com o presidente John Adams, tornando-se o primeiro presidente a residir na Casa Branca, marcando o início da cidade como sede permanente do governo federal. No entanto, John Adams foi apenas o segundo presidente dos Estados Unidos então, de onde o primeiro, George Washington, governou o país. Além disso, Washington, D.C. tornou-se a capital definitiva dos Estados Unidos, sendo que outras 8 cidades serviram como capitais temporárias antes dela. Por que isso aconteceu e quais eram essas cidades? Neste vídeo, vamos aprender sobre as capitais temporárias históricas dos Estados Unidos. Nossa história começa no final do século XVIII, uma época de grandes mudanças e transformações. Nesse período, ainda sob domínio britânico, as colônias americanas estavam no meio de uma luta pela independência do domínio colonial. A Guerra Revolucionária, que começou em 1775, foi uma luta por liberdade e autodeterminação. Mas não foram apenas os campos de batalha que presenciaram acontecimentos importantes. O governo recém-formado precisava estar sempre um passo à frente das forças britânicas, o que levou a uma série de mudanças de localização da capital nacional. O Segundo Congresso Continental foi o órgão governante que liderou as colônias americanas durante a Guerra Revolucionária e era esse órgão que precisava de uma sede, um lugar para se reunir e governar o novo país. Um parêntese, caso você esteja confuso sobre o motivo do primeiro órgão governante ter segundo no nome, é porque o primeiro Congresso Continental aconteceu enquanto as 13 colônias ainda estavam sob domínio britânico, marcando o primeiro passo em sua trajetória de insatisfação que acabaria levando à Revolução. Declarou formalmente que os colonos deveriam ter os mesmos direitos que os ingleses, e os representantes das colônias também concordaram em formar a Associação Continental, que exigia a suspensão do comércio com a Grã-Bretanha. Mas enfim, voltando ao Segundo Congresso Continental, que já governava uma nação soberana em rebelião, reunido em 1775, esse Congresso atuou como governo nacional, tomando decisões cruciais e coordenando os esforços de guerra. Como uma das maiores e mais importantes cidades das colônias, Filadélfia foi uma escolha natural para ser a primeira cidade a servir como capital, e eles começaram a se reunir aqui a partir de 10 de maio de 1775. Esse Segundo Congresso Continental tomou decisões monumentais, como a adoção da Declaração de Independência em 4 de julho de 1776, documento que declarou a independência das colônias da Grã-Bretanha e articulou princípios fundamentais de liberdade e igualdade para moldar a nova nação. Filadélfia virou centro do movimento revolucionário, mas sua importância estratégica a tornou alvo das forças britânicas. Quando o general britânico William Howe capturou Filadélfia em setembro de 1777, o Congresso teve que fugir, destacando a posição precária do governo revolucionário. É curioso pensar que, se isso não ocorresse, Filadélfia talvez fosse capital nacional até hoje. A cidade foi escolhida porque era um local central, populoso e economicamente significativo. Também era um centro de atividade e sentimento revolucionário, e nada indica que a escolha inicial tivesse um status temporário desde o começo. No entanto, o destino fez com que fosse assim. Em 20 de dezembro de 1776, o Congresso se mudou para Baltimore, em Maryland. Essa mudança foi uma decisão estratégica para evitar a ameaça britânica. Baltimore ofereceu um refúgio seguro, mas assim que os britânicos foram repelidos, o Congresso retornou a Filadélfia em 4 de março de 1777. No entanto, a segurança em Filadélfia durou pouco. Britânicos tomaram a cidade em setembro, forçando o Congresso a fugir novamente. O próximo destino deles foi Lancaster, Pensilvânia, mas essa foi apenas uma estadia de um dia. Em 27 de setembro de 1777,
Imagine o caos de ter que mover constantemente um governo, sua equipe e toda a papelada. Deve ter sido muito bagunçado. E é impressionante que conseguiram governar um país nessas condições, ainda mais um país novo em meio a uma guerra revolucionária. De lá, o Congresso se mudou para York, na Pensilvânia, onde permaneceu de 30 de setembro de 1777 até 27 de junho do ano seguinte. York oferecia um local mais seguro enquanto os britânicos ocupavam Filadélfia. Assim que os britânicos partiram, o Congresso retornou mais uma vez para Filadélfia em 2 de julho e permaneceu lá até que os artigos da Confederação fossem ratificados em 1781. Enquanto eram ratificados na Filadélfia, muitos também foram escritos em York. Os artigos da Confederação foram essencialmente a primeira Constituição dos Estados Unidos, criados para estabelecer uma confederação de estados soberanos com um governo central que não interferisse muito. Os principais pontos eram que cada estado mantinha soberania, liberdade e independência. O governo central tinha autoridade limitada, principalmente nas áreas de diplomacia, moeda, defesa e assuntos exteriores. No entanto, ele não tinha poder para impor impostos, regular o comércio entre os estados ou aplicar leis diretamente aos estados ou indivíduos. Além disso, foi criado o Congresso da Confederação, o governo nacional, que nessa época consistia em uma legislatura unicameral, onde cada estado tinha um voto, independentemente do tamanho ou da população. Além disso, não existia poder executivo ou judiciário, não havia órgão executivo para aplicar as leis, nem judiciário nacional para interpretá-las. Essas funções deveriam ficar a cargo dos estados. Depois de servir como o local onde esse novo documento foi aprovado, Filadélfia continuou sendo a capital, mas não demoraria muito para que o Congresso se mudasse novamente. Curiosamente, desta vez, os britânicos não foram os culpados, ao menos não diretamente. Em junho de 1783, soldados americanos, exigindo seus pagamentos, ameaçaram o governo instalado na Filadélfia. Decepcionados com promessas financeiras não cumpridas, soldados e alguns oficiais cogitaram um golpe para pressionar o Congresso a atender suas reivindicações. A crise destacou a fraqueza dos artigos da Confederação, especialmente a incapacidade de cobrar impostos e regular o comércio, o que levou a dificuldades econômicas e instabilidade política, ressaltando a necessidade de um governo central mais forte, o que levou à redação da atual Constituição dos Estados Unidos, mas isso ainda vai acontecer. O general George Washington interveio, pedindo aos soldados que mantivessem a fé no governo, ajudando a acalmar a situação. De qualquer forma, para escapar da agitação, o Congresso se mudou para Princeton, Nova Jersey, em 30 de junho de 1783 e Princeton serviu como refúgio temporário até 4 de novembro daquele ano. Em seguida, foi a vez de Annapolis, Maryland, onde o Congresso se reuniu de 26 de novembro de 1783 a 19 de agosto de 1784. Annapolis foi escolhida por sua localização central e segurança. Aqui, George Washington renunciou oficialmente ao seu posto de comandante em chefe do Exército Continental, um momento crucial na história americana. Ele renunciou ao poder voluntariamente, criando precedente para controle civil dos militares e transição pacífica de poder, princípios fundamentais da democracia americana. Após Annapolis, o Congresso mudou-se para Trenton, Nova Jersey, de 1º de novembro de 1784 até 24 de dezembro de 1784. Como antes, essa foi uma solução temporária até encontrar uma capital fixa. Finalmente, Nova York tornou-se a capital em 11 de janeiro de 1785. A cidade tinha mais comodidades e era grande centro comercial. Nova York permaneceu como capital sob os artigos da Confederação até que a Constituição dos Estados Unidos foi ratificada em 1789. A Constituição dos Estados Unidos criou uma nova estrutura federal e resultou na formação do Congresso dos Estados Unidos. Com nova Constituição, seguiu a busca por capital permanente. No entanto, temporariamente sob o novo governo, a cidade de Nova York continuou servindo como capital de 4 de março de 1789 até 5 de dezembro de 1790. A cidade já estava bem estabelecida, tornando-se uma escolha lógica para a jovem nação. Mas, como você sabe, a história não termina aqui.
A Lei de Residência de 1790 designou Filadélfia como a capital temporária, enquanto uma nova cidade federal estava sendo construída ao longo do rio Potomac. É bastante estranho porque essa mudança aconteceu. Nova York já era uma capital temporária, mas mesmo assim o governo sentiu a necessidade de se mudar para outra capital temporária antes de se estabelecer na definitiva. E assim, Filadélfia, a primeira capital dos Estados Unidos, serviu mais uma vez como capital de 6 de dezembro de 1790 até 14 de maio de 1800, a última capital temporária do país. Talvez o retorno temporário tenha sido só simbólico, mas alguns motivos podem ser especulados. Em termos de segurança e logística, Filadélfia era um local mais seguro e estabelecido para conduzir os negócios da nação. Oferecia melhor infraestrutura e acomodações ao governo, além de localização central entre os estados, facilitando o acesso de representantes de várias regiões. Além disso, havia na época questões significativas de saúde e sociais em Nova York, que poderiam atrapalhar as operações do governo, como um surto de febre amarela em 1790, que criou um ambiente insalubre. A preocupação com a saúde pública provavelmente levou à transferência da sede para Filadélfia. Durante seu período final como capital, Filadélfia era um centro movimentado de atividade política. Aqui, a Carta de Direitos foi ratificada em 1791, garantindo liberdades fundamentais aos cidadãos americanos. Enquanto isso, a nova capital, Washington, D.C., estava em construção. Como disse antes, a localização da cidade foi escolhida às margens do rio Potomac por sua posição estratégica entre norte e sul. Mas isso não era apenas algo bonito e simbólico. Por trás disso, havia um verdadeiro acordo político. A decisão foi negociada entre Thomas Jefferson, Alexander Hamilton e James Madison, três figuras muito conhecidas da história americana. Hamilton queria que o governo federal assumisse as dívidas dos estados da Guerra Revolucionária, ideia apoiada por líderes do Sul. Em troca do apoio do Sul, foi feito um acordo para localizar a nova capital em um local mais central, equilibrando os interesses dos estados do Norte e do Sul. Batizada em homenagem a George Washington, a cidade foi planejada como sede permanente do governo federal, em território neutro, sem ligação a nenhum estado. Corrente contínua costuma ser adicionado ao nome da cidade, pois faz parte do nome oficial Washington District of Columbia. Distrito indica que Washington, D.C. não é um estado, mas um distrito federal separado. A Constituição dos Estados Unidos, no artigo 1, seção 8, concede ao Congresso a autoridade para criar um distrito federal distinto dos estados para servir como capital do país. Esse arranjo foi criado para garantir que a capital não fizesse parte de nenhum estado específico e estivesse sob a jurisdição direta do governo federal. Disse que o nome Colômbia foi escolhido para homenagear Cristóvão Colombo, o explorador italiano que muitas vezes é creditado como o primeiro europeu a chegar à América. Projetada pelo engenheiro francês Pierre-Charles L'Enfant, a cidade foi idealizada como uma capital grandiosa e ordenada, refletindo as aspirações da nova nação. Quando o governo finalmente se mudou em 1800, a cidade ainda estava em pleno desenvolvimento. E assim, em 17 de novembro de 1800, Washington Corrente Contínua tornou-se oficialmente a capital dos Estados Unidos. A mudança encerrou a jornada da capital e iniciou uma nova era para a nação. Apesar dos humildes começos, Washington Corrente Contínua cresceu rápido. Na Guerra de 1812, a cidade foi incendiada pelas forças britânicas, mas ela foi rapidamente reconstruída, simbolizando a resiliência e a determinação do espírito americano. Existe até uma pintura icônica da Casa Branca em chamas daquela época. Hoje, Washington Corrente Contínua é um testemunho da democracia americana e também parte da história, representando a transferência da capital de todas aquelas cidades para esta. A Casa Branca, o Capitólio e vários outros edifícios icônicos servem como lembretes da história da nação e de sua jornada contínua. De Filadélfia a Washington, D.C., a trajetória das capitais dos Estados Unidos reflete os primeiros anos tumultuados dos Estados Unidos. Cada mudança foi motivada pela necessidade, pela segurança e pelas necessidades em evolução de uma jovem nação buscando seu lugar no mundo. Filadélfia, Baltimore, Lancaster e York, Princeton, Anápolis, Trenton, Nova York e finalmente Washington, D.C.
Cada uma dessas cidades desempenhou um papel crucial na formação e desenvolvimento dos Estados Unidos. Foram mais que simples locais, testemunhas e participantes da história da independência e governança americana. Inscreva-se para não perder o próximo episódio. Até a próxima com mais General Knowledge.